Vamos falar quem vai ser o novo treinador de Neymar. É isso que a gente vai debater nesse vídeo. Afinal, Pedro Caixinha é o segundo técnico em 3 rodadas da Série A ser demitido já no Brasileirão. Está fora do Santos. Essa foi a principal notícia, grande notícia de segunda-feira. Tá bom? Se você não me conhece, eu sou Matheus Capanema, faço vídeos todos os dias de segunda a sexta-feira, meio-dia e 7 horas sobre o Galo. Vou pegar aqui uns dados pra vocês. Deixa um like, se inscreve no canal e vambora, galera, vambora. Para começar, um dado sobre os técnicos do Santos, né? O Santos é um dos times que mais troca de técnicos no país desde 2020, nos últimos anos aí. O Santos tem 12 mudanças de treinador desde que Abel chegou no Palmeiras, velho. Passagem mais longa foi de Fábio Carille. Veja então a comparação com São Paulo e Corinthians. Cara, o Santos ele tem uma média de 4 meses. A cada 4 meses ele demite um treinador. É uma média baixíssima de tempo, mas altíssima de mudança, né? E isso é muito complicado, porque você não consegue ter uma ideia de jogo, você não consegue ter um padrão de jogo, um padrão tático. E a passagem mais longa foi do Carille, que quase ficou um ano, né? Em 2024 ele ficou 335 dias, que foi quando ele foi campeão da Série B e nem foi na Série A. Cuca, Ariel Roland, Fernando Diniz, Carille, Bustos, Lisca, Odair Hellmann, Paulo Turra, Aguirre, Marcelo Fernandes, Fábio Carille, Pedro Caixinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metade só ficaram mais de 100 dias. O resto fica, meu amigo, que isso, galera, é muito pouco tempo, velho. É muito pouco tempo, A comparação com o Corinthians teve 9 técnicos e o São Paulo teve 8. Deixa eu ver, São Paulo não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São Paulo só teve 6 técnicos desde o Abel, o Santos teve 12 e o Corinthians teve 9. Realmente é uma média muito alta do Corinthians e do Santos. E vamos falar um pouquinho da troca, né? O que eu queria destacar primeiramente o Santos ele tem 2 ideias, pessoal. A primeira é fazer um time forte rápido, montar esse time forte rápido por conta do Neymar, né? A questão do tempo agora é diferente dos outros anos. Ela importa muito pro Santos, pro Marcelo Teixeira e pro elenco e pro Neymar, porque o Neymar é um cara fora da curva e ele demanda essa necessidade. Então ele precisa arrumar um time rápido, precisa de um treinador que arrume isso rápido. Por isso eu acho também que foi um dos motivos da demissão do Caixinha. O trabalho era muito bom? Não era muito bom. Resultado também não era muito bom. Uma informação, o pior início do Santos na história dos pontos corridos, tá? É o pior início de um brasileiro do Santos na história dos pontos corridos. Um brasileiro tenebroso do Santos até aqui, 1 ponto apenas. Joga contra o Atlético amanhã. E a gente vai falar um pouquinho disso também, porque assim, o desempenho não era catastrófico, mas era baixo. O Pedro Caixinha caiu muito de produção depois que o Guilherme caiu de produção e ele morreu insistindo, né? Foi demitido, insistindo com as convicções do Guilherme. Eu acho que ele foi um pouco teimoso, poderia ter mudado um pouco mais jogadores. Tem bons jogadores, Roliezer, o Soteldo, Neymar, o Guilherme, o David Washington. Então acho que precisa botar mais esses jogadores para jogar em conjunto. Óbvio, nem todos vão conseguir jogar o tempo todo. O Neymar é a prova disso, machuca demais. Mas é um time que precisa encaixar rapidamente por conta do Neymar. E o Pedro Caixinha não estava conseguindo fazer isso. Defensivamente, até o momento, ele achou o Gil e o Zé Ivaldo, mas desses 2 zagueiros eles erram demais, né? Eu não gosto muito do Zé Ivaldo. Acho um zagueiro que tem uma força física desproporcional, muitas vezes. Ele passa do ponto. Eu vi muito ele no Cruzeiro e eu acho que ele tem uma limitação técnica. O Gil eu acho que é a mesma coisa, principalmente por conta da idade. Mas os outros zagueiros do Santos eu também não sei, não tenho tanta propriedade para falar. Às vezes eles podem ser os melhores. O Escobar acha na lateral de esquerda, o Sherman acha na direita, né? No meio de campo tem outros jogadores, o Gabriel Montempo é bom jogador, o Pituca. Enfim, o Santos tem bons jogadores e dá para ajeitar. E o grande nome, a bola da vez, é o Sampaoli. Eu vou entrar nesse tema em breve. Só falar que, pelo que a gente falou ontem no Várzea, o Dava falou que ele viu informações que o Tite e o Dorival negaram. Eu acho que o Dorival, não tem o porquê ser ele agora. Eu acho que o Dorival, se ele fosse ir para um clube, ele tem que ir para São Paulo direto, assim, né? Se eu sou ele, eu penso assim. Essa obrigação de ganhar rápido com o Santos, ela é um pouco complicada. E o Tite, ele quer um trabalho mais estruturado, eu diria. E eu não acho que o Santos é esse momento. Eu acho uma coisa, pra mim mostra muito. O estilo Tite e Dorival são completamente diferentes do Pedro Caixinha também. O Tite é um time muito estruturado, muito metódico, um futebol totalmente resultadista, mas que tem um bom jogo, um bom nível de jogo. Mas é bem moldado pelas zonas, né? Assim,
não é um time tão livre. E eu acho que o time do Santos ele precisa ser mais móvel, mais livre no ataque do que o time que o Tite. Eu acho que estilos nada a ver, né? Eu acho que os estilos são diferentes. E o que me irrita um pouco, porque o Santos ele tem um DNA ofensivo, ele tem um DNA jovem, futebol leve, agradável, intenso, vertical. Eu acho que essas são as principais características do Santos. Óbvio que esses treinadores eles têm alguns detalhes, algumas características que batem com isso. Não todas elas. Mas eu acho que o estilo que o Santos quer, ele fica perdido no mercado, ele vai atrás das opções, ele não tem um mapeamento de scout, ele não tem um mapeamento estatístico do que para onde eles estão indo. E isso é um pouco complicado. E chega o nome do Sampaoli. Eu acho que pro Neymar, o Tite seria ótimo, porque o Neymar e o Tite são, né, assim, se dão muito bem. O Neymar fala muito bem do Tite, eles têm uma relação ótima. Pensando em Neymar, acho que seria ótimo. Pensando em DNA do Santos, eu acho que não seria bom. E o que o torcedor espera. Dorival seria um pouco melhor relacionado a DNA do Santos, mas eu acho que o Dorival não sei, não sinto que casa com esse time. Eu não sei a relação se é tão boa, Neymar e Dorival. Não tiveram tão juntos na seleção. E a bola da vez, Jorge Sampaoli. Cara, sobre qualidade, não tenho o que dizer. A gente sabe que ele monta time rápido, ele é um ótimo treinador. O melhor trabalho dele no Brasil foi no Santos, depois no Galo. Bateu vice-campeão, um time arrumado, um time que tem boas peças. E que, no primeiro momento, ele conseguiria implementar a sua ideia, o futebol ofensivo, que a torcida do Santos gostou. Primeiro ponto, sobre qualidade do Sampaoli, eu acho que não tenho o que dizer, é um bom técnico. Tem dificuldade em vencer, não tem muitos títulos na carreira, e isso sim é um problema. Esse também é um problema que eu acho que o Santos devia pensar. Dito isso, ele tem alguns problemas. Vamos lá. Lidar com o jogador, ele é péssimo. O ambiente pro Sampaoli é péssimo. O ambiente do clube, ele deixa horrível, horroroso. No Atlético, toda informação. Uma grande parte dos funcionários não gostam do Sampaoli, falam que ele era muito mal educado, não dava bom dia pra ninguém, era, enfim, desagradável. Terceiro, teve a situação do Pedro e do Soco, então mostra que o ambiente de Sampaoli é caótico, é meio caos, ele vive nessa intensidade. E quatro, cara, ele precisa ver, o Santos precisa entender se o Neymar vai ter uma relação boa com o Sampaoli, porque assim, o Neymar é um cara profissional, mas o Sampaoli ele pode ser muitas vezes um cara, parece, pelo que fala, né, seria um cara babaca, pelo que a gente tem de informação. E isso é um problema, um cara, né, um cara forte, assim, pelo que a galera fala nos bastidores, é um cara desagradável. E isso é um pouco complicado, principalmente no ambiente de futebol brasileiro. Só que o Santos, ele tem uma expectativa que o senhor Marcelo Teixeira colocou, que é aqui, ó, lá em cima, um dos melhores elencos do Brasil, o Neymar, o caramba. E subiu demais o sarrafo, porque o Santos, se não tem o Neymar, o papo é de briga pra ficar na Série A, gente. Lembrando, o Santos acabou de ganhar a Série B. Acabou de ganhar a Série B. O seu primeiro passo é retornar uma campanha digna na Série A, não é bater campeão, ficar entre os 4 primeiros, não é esse o objetivo. É fazer uma campanha digna, cara, se pegar uma Libertadores, pegou, com o Neymar. Sem o Neymar, não. Sem o Neymar, é ficar na Série A tranquilo. E a expectativa e a transparência não foi isso, né? Trouxe o Neymar, então trouxe uma outra expectativa, e o Marcelo Teixeira aumentou ainda essa expectativa, falou que não podia perder pro Vasco, enfim, falou várias coisas. E, cara, isso é complicado, porque você tá subindo uma expectativa, eu acho que o Santos está perdido, a realidade é essa. Não sabe para onde está indo em relação ao DNA do futebol, taticamente, pensando com estruturado. Depende muito do que o Neymar quer. Tem bons jogadores, só que precisa dar essa resposta rápido. Então, assim, vive alguns fatores e alguns poréns que dificultam demais na escolha desse técnico. E a bola da visão São Paulo. E aí, a informação que saiu no GE, pra gente ir finalizando, é que a diretoria do Santos abriu conversa com ele, com o São Paulo. Desejo antigo, homenagem em hora certa, porque São Paulo é favorito para ser o novo técnico do Santos. Guardou um lugar em sua história para eu ser feliz, escreveu o argentino no passado. Tá bom. Numa reunião ritual entre o Santos e São Paulo. Na conversa, a negociação foi aberta de forma oficial e avançar nas próximas horas. O retorno parece ser iminente. São Paulo mora no Rio de Janeiro e está disposto a fazer as malas rumos ao Baixada Santista depois de contatos iniciais do Santos na última segunda-feira, depois de recusas de Dorival e Tite, como que virou o plano A, pela admiração que tem o Marcelo Teixeira por ele. O momento é visto como certo, entre aspas, para o retorno argentino, que terá a possibilidade de comandar Neymar e tentar a sorte no Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil, embora tenha sido procurado pelo clube no ano passado. Por isso ele está livre no mercado, né? Depois que teve uma passagem frustrante pelo Rennes na França.
E seu último clube no Brasil foi o Flamengo, que também não foi legal. Teve aquela treta com o Pedro, soco na cara. E também teve sucesso no Galo e pelo Santos, né? Foi os melhores trabalhos dele aqui no Brasil. Só que o São Paulo é um cara... Cara, eu acho que é uma bomba relógio, essa é a realidade. Mas eu acho que vai acabar sendo ele. Não sei se é o treinador ideal, com certeza o Neymar deu um aval para isso. Não sei se é o treinador ideal pro Santos. Mas quem seria, né? Eu acho que o Santos tem poucas opções, principalmente pelo jeito que... pelas coisas que precisa, que é dar resposta rápido, um time competitivo, um time que joga pra frente. Então tá abrindo mão de ter um ambiente favorável. Vamos ver se o Neymar consegue controlar esse ambiente favorável. São Paulo, ele seria o meu nome? Cara, acho que não, mas acho que pelo histórico dele no Santos, talvez faça sentido. Talvez faça sentido, talvez seja uma boa escolha para a resposta que o Santos precisa, que é a resposta em campo, que é a resposta de resultados rápidos. Acho que o São Paulo pode sim ser um bom nome e deve trabalhar com o Neymar. E eu quero ver, porque o São Paulo é um cara inteligentíssimo e não tem como ele não botar o Neymar para jogar. E o Neymar pode render muito com o São Paulo, ele pode fazer bem pro Neymar, mas eu não sei se o time do Santos tem as características dos jogadores que tem pro que o São Paulo precisa, principalmente do volante para trás. E isso vai ser interessante, tá? Acho mais coerente trazer o São Paulo agora do que o Tite e o Dorival, porque eu acho que eles precisariam de mais tempo. Mas é uma bomba relógio. Uma bomba relógio. E não sei se seria o meu nome. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, os santistas. Tamo juntos. É nóis.